mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Podemos ser poupados diante das situações, diante dos momentos difíceis, das lutas e problemas? Deus nos poupa? Essa é a questão que a gente precisa entender e compreender. O que precisamos ter a convicção é que a questão da salvação, da vida eterna, ela está assegurada por Deus, por meio da sua graça e pela fé naquilo que Cristo realizou em nós, por nós, naquela cruz. Temos que entender isso, pois do resto nós não somos poupados. Deus derrama a chuva sobre o justo e o injusto, Ele abençoa a todos e permite que os males sobrevenham, de maneira que a sua vontade, o seu plano, se cumpra nessa terra, de maneira que o homem possa conhecer a si mesmo, a sua maldade, as suas atitudes. Precisamos entender disso e compreender que nós não somos poupados das situações difíceis. Devemos passar por elas, mas de maneira confiante, descansando em Deus, sabendo que uma única coisa só poderá nos sobrevir: a vida eterna com o Criador, tendo morrido e passado para a eternidade, sobre outra perspectiva, como Jesus ensina. Mas temos a situação de Pedro, no momento de ensinar, que ele revela a fé. Jesus, depois de orar, vai ao encontro dos discípulos, que está no barco, mas ele vai caminhando por sobre as águas. E aí Pedro, vendo isso, fala que gostaria de ir até ele. Jesus diz que ele pode ir. Mas o que acontece lá em Mateus 14, 31 e 32, nós lemos: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. O que aconteceu? Pedro foi caminhando, mas de repente ele tirou os olhos de Cristo e começou a afundar na água. E a gente precisa ver que muitas vezes é o que nos sobrevém, algo demais? Não. Isto por quê? Porque nós tiramos os olhos daquele que nos concede a segurança para andar neste mundo com a tranquilidade que precisamos, sem qualquer tipo de ansiedade. Na realidade, nós caminhamos sobre águas que, em qualquer momento, podemos nos afundar. Mas se andamos pela fé, confiando no que Deus fez na sua obra, não existe crise, não existe problema, não existem as dificuldades que podem nos afundar. Assim como Pedro estava passando pela questão do vento, nós passamos por situações que muitas vezes querem nos derrubar. E se a gente olha a vida de outros apóstolos? Paulo é um exemplo claro disso. E ele fala acerca disso de maneira muito tranquila, dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente é diferente? Não. O que nós precisamos? Entender isso e aprender que temos que crescer no entendimento. Mas o que nos leva a isso? A compreensão de quem somos, da obra de Deus, a certeza de que Ele não nos poupará de nada. Mas em todas as situações nós devemos revelar o nosso Deus, manifestar a sua natureza, revelar as suas virtudes diante dos homens. Somos chamados para isso, não para outra coisa. E a gente precisa crescer nisso, amadurecer e entender a vontade de Deus. Que a gente possa compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus, sabendo que Ele cuida de nós, que Ele nos conduz, que Ele é que nos mantém firmes. Mas nós precisamos estar convictos de que o mal que os outros possam causar a nós ou as dificuldades da vida nos sobrevirão, mas a maneira como nós agimos e reagimos é que revela o conhecimento que temos de nosso Deus e a certeza que não importa se vamos ser ou não poupados das situações, mas se revelamos Deus
se manifestamos a sua graça e a sua justiça, que a gente entenda, compreenda e que a gente possa crescer, amadurecer e revelar o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.